Vamos ver se realmente há terras nas bandas do além. O novo mundo está bem perto. É o início do desencontro das culturas. Tirem todos os rosários dos pescoços, todos os espelhos de naus e entreguem aos selvagens. O que foi que deu tão errado? Cadê aquele país escrito nas cartas? Dessa terra, não quero nem o pó. Que mulher nunca foi chamada de louca? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Uma alforria dada sem direito, sem garantia de sobrevivência. Pedro, há tanta coisa que quero te dizer. Pedro. O nome que ecoa em minha cabeça repentinamente. Independência ou morte? Nós não pertencemos a nenhuma dessas épocas. Tampouco estamos apenas representando um personagem. Estamos aqui tentando remontar a história, colocar em cena os acontecimentos, os fatos, os documentos. Queremos investigar, criticar, satirizar. Queremos recontar. Focos de incêndio na Amazônia sobem 30% em 2019. Mais de 10% do Pantanal brasileiro foi destruído pelo fogo em 2020. Óleo no litoral chega a 561 toneladas, o volume retirado de rios e praias de Pernambuco. – 5 de novembro de 2015. Barragem se rompe e enxurrada de lama destrói o distrito de Mariana. Deixou 19 mortos e danos socioambientais incalculáveis. 25 de janeiro de 2019. Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, Minas Gerais. Em novembro de 2019, o número de mortos em Brumadinho chegou a 253 pessoas. E até hoje, famílias buscam os corpos de seus parentes. Indígenas e construtoras disputam terreno em São Paulo. Metade das terras indígenas da Amazônia é alvo de mineração. Fogo, lama, óleo. Corpo morto, óleo no mar. Cidade soterrada, floresta queimada. Sobre o solo, a natureza padece. Sobre a lama, nada cresce. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil, seus filhos não são gentis. Terra vista. Houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, de outras serras mais baixas e de terra chã. Ao Monte Alto, capitão pôs nome de Monte Pascoal e a terra vista, terra de Veracruz. Dali avistamos homens que andavam pela praia. Em suas mãos traziam arcos com suas setas. Eram pardos e não havia coisa alguma que lhes cobrissem suas vergonhas. Estavam todos Pelados? Estavam todos pelados. Minha nossa, que horror! Eles não eram índios. Não estávamos nas Índias. Eram selvagens. Selvagens? E o que achei que apenas iriam comprar guris nas Índias? Não. Estávamos a fazer um negócio muito melhor. Como assim o negócio? Um deles viu umas contas de rosário e assinou pedindo que lirasse. Folgou muito com elas, lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, enrolou-as no braço e assinava para a terra, para as contas e de novo para o colar do capitão.
como dizendo que dariam ouro por aquilo. Tirem todos os rosários dos pescoços, todos os espelhos de naus e entreguem aos selvagens. Escambo, é escambo. Fogo, óleo, lama. Corpo morto, óleo no mar. Desde então, o desmatamento foi uma constante em nosso país. Além do desmatamento, os colonizadores trouxeram doenças e conflitos. Era o início do extermínio e da submissão dos indígenas brasileiros. Era o início do desencontro de culturas. Desde então, a exploração foi uma constante em nosso país. Eu sou Isabel de Caminha, filha de Pedro Vaz de Caminha. Meu pai era escrivão e acompanhou as frotas de Pedro Álvares Cabral, descrevendo as recentes descobertas de terras brasileiras em 1500. Pelas cartas, imaginamos todas as maravilhas daquele lugar. A natureza exuberante era como a descrição de um paraíso, pronto para ser explorado. Eu não sou Isabel de Caminha. Eu sou Tânia Dutra. Estou aqui hoje falando de Pedro Vaz de Caminha, mas meu objetivo mesmo é falar sobre os povos indígenas. Porque me intriga, mesmo depois de tanto tempo, eles ainda terem os seus direitos violados, as suas terras invadidas, sua cultura quase aniquilada. Continuam sofrendo grandes preconceitos, sendo marginalizados, como se as suas vidas não valessem de nada. Eu não sou Pedro Vaz de Caminha. Eu sou Letícia Luz Campos Faria. Estou aqui satirizando Pedro Vaz de Caminha. Mas meu real intuito é descrever o Brasil da forma que eu enxergo. Porque tudo mudou. Mas, ao mesmo tempo, parece tudo igual. Eu olho as notícias e parece que estou vivendo em uma distopia. Desde então, o preconceito foi uma constante em nosso país. E eu me pergunto, o que foi que deu tão errado? Cadê aquele país escrito nas cartas? Cadê o Brasil que estava aqui? Maria Leopoldina da Áustria, Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, uma mulher idolatrada por um país inteiro, a esposa, a mãe, a imperatriz amada do Brasil. Domitila de Castro Canto e Melo, esposa de Felício, amante de Dom Pedro I, a mulher odiada por um país inteiro, a amante, a outra, a megera ardente, solta, a flor da pele, a viúva. Entre olhares, atos e cartas, de noite, de tarde e de manhã. Pedro acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento ao meu respeito, maltratando-me na frente daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. O ódio gerado por um homem. O ódio entre duas mulheres. A rivalidade. A competição. A desgraça. É surpreendente pensar que minha vida durou tudo. Não. De surpresa não tem nada. Era comum. Comum? Mas o que poderia ser comum? O que poderia ser comum numa relação comum? Foi comum. E talvez ainda seja por muitos e muitos anos. É o juízo dos conformados, das conformadas. Não reconhecem a causa. Destroem a casa da própria alma. A nossa casa. A nossa alma. Pedro.
Um nome que ecoa em minha cabeça repentinamente. Me faz viver dentro da minha mente. Aí eu vou imaginando, criando, pensando em algo muito longe daqui. Até porque, se eu olho para mim, não gosto nem um pouco do que vejo aqui. É um processo de putrefação. As ideias limitam-se e corroem o resto. O resto, incerto, incoerente. Eu sinto falta de gente. Eventualmente eu sinto falta de você. Do jeito que a gente se olha, do jeito que a gente se vê. Do jeito que tu me olha bonito depois de viver. Do teu sorriso, de mais 1000 sorrisos. Eu sinto falta até do conflito, da pulsação acelerada e de tudo que a gente faz. Mas minha vida não se resume a isso, não. Eu fico me perguntando, vítima ou vilã? Boa ou má? Se nem eu mesma sei, quem poderia me julgar? Triste, louca, má ou vilã? Mas um horror! O meu marido me paga! Dom João me paga! Aquele filho de uma puta! Olá, Carlota Joaquina. Dom João é meu filho. Dona Maria, quem? Quem vai respeitar um rei fujão? Deverias preferir um rei fujão do que um marido morto. Ele vai ficar conhecido como João, o rei fujão. Eu nunca vou perdoar meu marido por estar me fazendo passar por isso. Carlota Joaquina, aceita. Você já está em terras tupiniquins. Princesa do Brasil. Nunca jamais serei princesa desse país. Escutem só uma coisinha. Só porque eu sou mulher, dizem que tem que ser sensível, compreensiva. Mas eu não nasci pra ser bela, recatada do lar. Ninguém cobra isso dos príncipes e reis. Bando de hipócritas. Esse lugarzinho é mesmo o quinto dos infernos. Eu dessa terra não quero nem o pó. Louca? 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 Que mulher nunca foi chamada louca? Dona Maria I, a piedosa, a louca. Mas louca por quê? Louca por quem? Eu sinto falta do toque, do afeto, de olhar alguém gesticular e contar as pausas para pensar no que dizer e olhar no olho. O quão somos dependentes disso? De toque, afeto, voz, corpo. E andar livremente. Carlota, você está aí? Eu olho para as 4 paredes que eu me encontro e eu tenho que respirar muito fundo. Isso me enche de angústia e de ansiedade. E eu não sei quanto momento mais difícil da minha vida vai passar. Loucura ou depressão profunda? Doença naqueles tempos era sinônimo de culpa e pecado. Uma depressão motivada pela infelicidade, pela culpa cristã.
Quantas mulheres da história universal foram colocadas em fogueiras? Por serem diferentes, por questionarem, por pensarem. Quantas mulheres da história universal foram tidas como loucas, por se comportarem diferente da forma que era esperado socialmente. Quantas mulheres ainda são tidas como loucas? Quantas mulheres ainda são colocadas na fogueira do julgamento social? Quantas mulheres ainda vão ser impedidas de governar? Os médicos daquela época diziam que quando uma doença não era curada, é porque a pessoa estava possuída. Possuída. Uma mulher extremamente religiosa e que se culpava. Culpa que levou à depressão profunda. E logo depois foi chamada de desequilibrada. Sofreu com machismo, foi ridicularizada e hostilizada por causa da pressão política. Ela era uma rainha no reino dos homens. Esse pronome nunca foi tão importante nesse momento. Esse pronome nunca foi. Esse pronome. Negros são 78% entre os mais pobres e apenas 25% entre os mais ricos. Em cerca de 10 anos, o número de homicídios de negros no Brasil cresceu 33,1%. Negros representam os 2/3 da população carcerária brasileira. E 75% dos mortos pela polícia brasileira são negros. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Navios lotados de africanos, acorrentados, faziam a travessia de 40 dias. Sem água, sem comida. Muitos morriam amontoados nos porões dos navios. Arrancados de suas famílias, arrancados de seus lares, de suas memórias, para serem explorados. Havia os que preferiam morrer do que ser escravizados e eram forçados a comer. Desde então, o racismo foi uma constante em nosso país. Esse é o registro da história que normalmente é contado em nosso país. Esse pronome nunca foi tão importante nesse momento. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. É mole de ver. É mole de ver que para o negro mesmo a despossuir hierarquia. Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado ao que faz com qualquer. Comparado, figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. África. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Nos altos cerros erguidos, unidades atrevido. Salve, paz do bandido. Salve, região do Jaguar. Salve, região dos valentes, onde os ecos estridentes mandam aos planos trementes os gritos do caçador. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento.
de retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Maís, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde rosas multidões. Pedro, há tanta coisa que quero te dizer. Pensando, imaginando algo fora daqui. Emerge dentro de mim. Eu não gosto do que vejo aqui. A situação política não está tranquila. Por que não procuras ajudar teu pai? Ora, pois, mas tu não estás a perceber, Leopoldina. Tu não estás a perceber que o maior medo do meu pai dos últimos tempos é que eu me torne um lei liberal. E não és? Seria muito bom que te preocupasses mais com os assuntos da corte. Não deves ir. Nosso lugar é aqui. Há muito por fazer. Não. Não há mais nada a se fazer aqui. Não há mais nada. Eles querem que eu me submeta às condições da Costa de Boa. Querem enfraquecer o meu poder e florestar a nossa volta. Querem colocar de volta o Brasil à categoria de colônia, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Talvez o retorno de meu pai tenha sido o primeiro passo para a independência. E a minha decisão efetiva em permanecer no Brasil. Como último. Independência ou morte? Japonês da pátria, filhos, encontrei a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfídia do navio, ouvimos as poderosas. Esse marco não pertence única e exclusivamente a você. Chega! Fui eu quem assinou a independência do Brasil. Eu não sou a personagem romântica que vive chorando pelos campos. Eu sou a imperatriz do Brasil. E eu gosto de multidões. Ser mais uma entre muitos outros pode ser bem acolhedor. Mas o problema é que eu não gosto de comodidade. E sim, do desafio contínuo de falar diretamente com a dor. Com tantos desgostos e sofrimentos, Leopoldina morreu aos 29 anos no Palácio de São Cristóvão.
onde hoje se encontra o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ou, melhor dizendo, onde hoje se encontram as ruínas do museu que foi tomado pelas chamas. Pouca gente na corte era interessada nas artes e ciências. Esse desinteresse se reflete até hoje em nossos governantes. E por isso, somos obrigados a ver nossa cultura menosprezada, nossa educação repudiada, nossas pesquisas desprezadas e a nossa história queimada. Quando uma história é apagada, seu povo desaparece com ela. Apagar a história é uma prática constante no Brasil, desde seu achamento. Desde então, a nossa história vira pó, e por isso queremos recontar. Recontar para não esquecer, para não repetir os mesmos erros, para diferenciar quem lutou a favor do povo e quem só defendeu os próprios interesses. Recontar pelos negros, pelos indígenas, por mulheres que até hoje são impedidas de governar. Recontar a história para chegar até aqui e perceber que o nosso país é muito além do futebol, do samba e do carnaval. O Brasil nunca foi um mar tranquilo de se navegar. E ainda hoje, nos encontramos em meio a tormentas de além-mar. Mas, ao invés de raios e trovões, o que ecoou é a dúvida. Desde então, a corrupção foi uma constante em nosso país. Nós estamos aqui tentando remontar a história, colocar em cena os acontecimentos, os fatos, os documentos. Nós queremos criticar, satirizar e perguntar: cadê o Brasil que estava aqui? Brasil. Brasil, o teu nome é Dandara. Mulher, mãe, guerreira, lutou por todos nós. Dandara, a ti minha reverência. Povo heróico, a ti o sol da liberdade. Liberdade? Liberdade estranha é essa? Ser jogado sem destino, sem comida, apenas vivendo em cortiço sem qualidade de vida. Nossa cultura foi assassinada, foi esmagada. Fomos linchados e humilhados, mesmo depois de 325 anos. Uma alforria dada sem direito, sem garantia de sobrevivência. E a luta continua, mesmo depois da lei. A luta pela sobrevivência continua. E o meu grito também. Eu. Dandara. Esse pronome nunca foi tão importante. A ti meu grito. Eu não consigo respirar. Parem de nos matar. Minha vida importa. Vidas negras importam. Eu não consigo respirar. Eu tenho um sonho. Que os meus irmãos viverão um dia uma nação que não serão julgados pela cor da pele, mas sim pelo teor do seu caráter. Mas nesse momento eu não consigo respirar.